Bom, bora ver o iceberg dos efeitos Mandelas brasileiros, do canal Nostalgia. Cara, o efeito Mandela que eu consigo lembrar é o de Dragon Ball, né? Que todo mundo fala que foi que pararam o Dragon Ball pro aviso lá das Torres Gêmeas, né? Mas não sei, eu acho que esse é um, mas eu não lembro de ter passado por isso, mas eu sei que todo mundo comenta desse. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pá, Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse tá bom o volume pra vocês? canal e hoje eu vim aqui com Tá, mais um tá, vídeo tá. de iceberg, mas dessa vez será o iceberg dos efeitos Mandelas brasileiros. Geralmente a gente vê esses tipos de vídeo no YouTube e em várias outras redes sociais, mas eles focam muito em coisas dos outros países que não fazem tanto parte da Deixa eu nossa pegar uma cultura. meia, mas eu Por estou conta disso, eu ouvindo. tive a ideia de reunir apenas coisas brasileiras. E pode parecer que não, mas tem bastante efeito Mandela brasileiro que é bem interessante. Nada mais Bora. é quando lembramos coletivamente de algo que nunca aconteceu. E o efeito Mandela tem esse nome por conta de uma falsa ideia que várias pessoas tiveram coletivamente de que o Nelson Mandela tinha morrido na década de 80. Agora, sem mais enrolação, bora Eu para o nunca vídeo. entendi mesmo por que tem esse nome, efeito Mandela. E em que década que o Mandela morreu? 2013, caralho! Nossa, parece que faz muito Clássico tempo que ele caso de morreu. Dragon Ball Z e o 11 de setembro. Essa aqui, a É, maioria já sabe, então eu não acho que é vou a dar mais muitos detalhes famosa. aqui, falarei de uma forma bem resumida. Existem pessoas que têm a falsa memória de que foi um episódio de Dragon Ball Z que foi interrompido pelo plantão da Globo para anunciar, né, o tal acontecimento do dia 11. Esse para mim é o maior efeito Mandela brasileiro porque tem pessoas que até hoje acreditam na sua veracidade, mesmo a Globo já provando que não. Vale lembrar que naquela época era exibido o Bambu Luar, que era sempre exibido de manhã e tinha 3 horas e meia de duração. Só que segundo os relatórios do acervo da TV Globo, eles apontam que no momento do primeiro plantão ao vivo, o Bambu Luar estava exibindo as aventuras de Mickey e Donald. Foi um plantão de 1 minuto e 24 segundos que trouxe as primeiras informações sobre o que Caraca. tinha acontecido. Depois disso, o Bambu Luar voltou ao ar e eles exibiram o quadro Garrafinha. Só que aí, minutos depois, tivemos mais um plantão e depois disso parece que o Bambu Luar não voltou. Então não, isso nunca aconteceu. É apenas uma memória falsa. Muitas pessoas têm memórias falsas relacionadas à Cara, bandeira do Brasil. sinceramente, eu nem lembro desse Bambu Luar. Eu não fazia ideia de que era esse nome, de que isso existiu. Doideira, né? Mais precisamente relacionada à posição das estrelas e à faixa onde está escrito Ordem e Progresso. Olhe bem para essas 4 imagens. Qual delas que é a certa, gente? Caralho. Puta merda, não sei, bicho. Eu não sei. Eu sei que o bagulho do Brasil é. A constelação aqui é de verdade. Mas e agora? Elas são diferentes, ó. Ó, essa daqui tem estrela pra cá, essa daqui tem outra pra cá. Essa daqui tá assim. Mas eu tenho a impressão de que essa estrela é bem colada aqui. Olha, eu chuto que é a 2, porque essa daqui tá coladinha. Pensou se não é nenhuma delas? Vai, a 2 ou a 3? É uma ou outra, que a estrela fica mais pertinho assim e que o negócio tá assim. Aqui. Qual você acha que é a correta? Se você acha que é essa aqui, parabéns, você acertou. E é por conta disso mesmo que muitas pessoas acreditam que a bandeira passou por alterações, mas na verdade isso nunca aconteceu. Nossa, eu acertei! Uhul! Nossa, acertei! Acredito eu que todo mundo aqui conheça o chiclete Babalu. Esse era um dos meus vícios da infância. Mas Até pesquisando hoje mais eu além em gosto. fóruns relacionados a efeito Mandela no Brasil, muitas pessoas tinham a falsa memória de que Babalu era escrito assim, quando na verdade ele sempre foi escrito assim. Nada mais gostoso que um babalu banana. O jeito é cheio de sabor. Tudo pode ser mais buba. Novas balas Sabe o que eu não macias, Bubalu. sei? Ah,
Ah, mas é porque mudou o jeito que fala, né? É que se falava Babalu. E agora eles falam Bubalu, mas acho que sempre se escreveu Bubalu. Mas eu nunca falei Bubalu. É Babalu. Eu sempre falei Babalu. Nossa, quando você repete muito uma palavra, ela fica estranha na sua cabeça. Mas eu sempre falei Babalu. Tipo, mas eu acho que sempre teve escrito, né, Bubalu, mas eu sempre falei Babalu. Porque é Babalu, cara. No mundo do efeito Mandela, existe um termo muito conhecido chamado de morto-vivo. Esse termo é usado para famosos e outros conhecidos que um número grande de pessoas tinha certeza de que já tinham morrido, mas na verdade ainda estão ou estavam vivos na época dessa falsa lembrança. Aqui apenas citarei alguns exemplos, mas existem vários casos parecidos. Antes de Orlando Drummond, o famoso dublador de fato, falecer em 2021, muitas pessoas tinham memórias falsas de sua morte de anos anteriores a 2021. Eu lembro, por exemplo, quando ele completou 100 anos e várias pessoas relataram que tinham uma memória falsa de que ele já tinha morrido, quando na verdade não. Sua morte mesmo foi só em 2021. Nunca me Com o ocorreu. Zagallo, aconteceu algo parecido. Embora ele tenha falecido em 5 de janeiro de 2024, muitas pessoas tinham memórias falsas sobre a sua morte antes dessa data. Caraca, ele morreu esse ano? Meu Deus! Eu não sabia, eu achava que já... Zagallo, tá ligado? É um nome muito old, que já se falou tanto. Dá a impressão de que, né, foi há mais tempo. Caramba! Até o Zé do Caixão acharam que ele tinha falecido antes de 2020. Aí aparecia alguma notícia no Facebook ou em outras redes sociais e sempre tinha alguém comentando: ué, mas ele já não tinha morrido? Muitas pessoas têm a falsa memória da morte da atriz Laura Cardoso, que ainda está viva com 96 anos de idade. Não, essa daí... O mesmo aconteceu com Cláudia Rodrigues devido à sua doença e o ator Daniel Filho. Ambos ainda estão vivos. Ok, eu sei que Chaves de fato não é algo brasileiro, mas faz tanto parte da cultura brasileira. Passou tanto, mas tanto no SBT que a gente já adotou, entendeu? É isso. E existem efeitos Mandelas de Chaves, que é algo, assim, do Brasil, né? Então, por isso mesmo, eu quis colocar aqui nessa lista. Existem várias pessoas que têm memórias falsas de episódios do Chaves que nunca existiram. E aqui eu nem tô falando da exibição do episódio do Revolvinho do Chaves, que algumas pessoas acreditam que sim, que foi exibido, elas têm a lembrança, outras dizem que não. Aqui eu estou falando de episódios que de fato nunca existiram. Um deles é o episódio que o Kiko usa um terninho de marinheiro branco e o Chaves e a Chiquinha tentam sujá-lo de terra. Alguns também acreditam que existiu uma versão do episódio da máquina de lavar da Dona Florinda em que o Chaves passa o gato nos roletes, ao invés de passar um bule de café. Existe também um efeito Mandela de um episódio no qual a Chiquinha ganha uma canetinha vermelha e começa a fazer pintinhas nas pessoas da vila e todo mundo pensa que é catapora. E claro, né, eu teria aqui que falar do clássico episódio que muitas pessoas... Eu acho que todos esses que ela tá falando eu não tenho muita memória, mas esse da catapora parece que já ocorreu. Parece que não é verdade, mas eu acho que eu lembro disso. O da catapora eu tenho a impressão. É que já faz tanto tempo. Esse da catapora, agora que ela falou, eu tenho a impressão de até lembrar da Chiquinha fazendo bolinha, assim, no rosto do Chaves, sei lá. Doideira. Aqui que falar do clássico episódio que muitas pessoas têm lembranças de que o Chaves mostra como é por dentro do barril em que ele vive. E aí existem várias lembranças diferentes. Alguns se lembram que era uma casa muito chique para os padrões da época. Já outras têm lembranças de que era um ambiente parecido com os dos outros da vila, tipo a casa do Seu Madruga, que não tinha tanto, eu né? lembro de um EP que ele fala assim, eu moro em outra parte, aí mostram a outra parte da vila. Mas eu não lembro de mostrar dentro da casa do Chaves, só tipo outra vila, tá ligado?
outro cantinho ali que tem as portas. A casa 8, né? Mas, tipo, mostra sim, mas não mostra dentro da casa dele. Sim, tinha inclusive uma comunidade no Orkut que se chamava Episódio do Barril do Chaves, e de fato eu me lembro disso, onde várias pessoas relatavam que haviam assistido a esse episódio. Porém, Caramba! não existe nenhum episódio de Chaves com essa temática. E só pra finalizar aqui, existe uma lembrança falsa de que em um dos episódios do Chaves, o professor Girafales fala que o nome dele é Inocêncio, porém isso também nunca aconteceu. As novelas brasileiras estão cercadas de... Caraca, eu tô me sentindo meio mal, porque parece que eu nunca passei por nada disso. O máximo foi achar que alguém já tinha morrido, porque a pessoa é muito velha, tá ligado? Mas, e o da catapora? Mas por enquanto acho que eu não tô identificando nada que eu achei que era verdade, que não é. de efeitos Mandelas. E olha que aqui eu só darei alguns exemplos, mas caso você se lembre de mais algum, é só comentar aqui embaixo. Um dia o perfil do canal Viva no X perguntou qual seria o maior efeito Mandela das novelas. E a partir daí percebemos que não era apenas uma lembrança pessoal, e sim uma lembrança coletiva, porque mais pessoas também tinham essa falsa memória. Vocês se lembram da novela Alma Gêmea, né? Muitas pessoas têm a memória falsa. Cara, eu não lembro, não. Eu lembro que tocava. Alma gêmea, das metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver, estou morrendo de saudade de você. Caralho, eu lembro da música inteira. E tá reprisando na Globo isso daí, que às vezes a minha avó deixa ligado porque ela quer assistir as outras coisas que vem depois. Mas sei lá, eu não lembro assim da novela em si, não lembro de porra nenhuma, era muito criança. Mas ela tá reprisando na televisão e eu sei de alguns memes do Serena, mas você também é branca? Vocês se lembram da novela Alma Gêmea, né? Muitas pessoas têm a memória falsa de que ela foi reprisada várias vezes no Vale a Pena Ver de Novo, e que deveriam reprisar outras novelas no lugar. Porém, isso nunca aconteceu de fato. A novela teve a sua primeira reprise em 2009, e depois disso ela só apareceu novamente em 2022 lá no canal Viva, ou seja, não foram tantas reprises assim. Mais um efeito Mandela relacionado a essa mas ela tá sendo novela reprisada está mais agora, eu não focado tô na louca. personagem. Não tô louca, até assisti um trecho esses dias que me deu vergonha alheia, que a Serena tá falando lá pra mulher, pra véia, ai, porque eu sou sua filha, eu sei de tudo. E aí começa a falar, ai, você tinha um outro filho, né? Aí ela mostra, assim, um flashback e o moleque tá lá, e aí o moleque morre porque ela foi pra uma festa, morreu de resfriado. Gente, eu assisti essa cena esses dias na televisão. Minha avó assiste isso daí. Aqui, ó, também ganhou uma reprise em 2024. Oxi, vocês estão me tirando pra maluca. Mas o efeito Mandela relacionado a essa novela está mais focado na personagem que era interpretada pela Flávia Alessandra, que era a vilã Cristina. Muitos tinham uma memória falsa de que a Cristina era responsável pelo bordão As Joias de Titia, e que ela sempre repetia isso na novela, que ela queria ficar com as joias que eram da tia. Isso Esse não bordão aconteceu? até meio que virou meme, mas na verdade não foi com a Cristina, e sim com outra personagem interpretada pela mesma atriz, que era a Sandra da novela Eta Mundo Bom. Eu vou falsificar a assinatura bom, de Titi. Isso é foda, porque eu lembro de ver essa personagem falando as joias de titia. Mas, né, eu não sabia se era na Alma Gêmea ou se qual caralhos de novela que era, mas eu já vi essa personagem falando isso, tá ligado? Arrume alguém que dê um susto em Titia. Existem também outros casos, como por exemplo, algumas pessoas têm a memória falsa de que Marco Aurélio que matou a Odete Reutemann. Outro clássico efeito Mandela das novelas brasileiras é a de que a vilã Nazaré matou várias pessoas jogando elas da escada. E não foi bem assim. Dizem alguns que ela só matou uma pessoa. Outro efeito Mandela era de que a Miyuki e o Cabeção, personagens da Malhação, terminavam juntos. Eu também tinha essa memória falsa. E, na verdade, não, eles não terminam juntos. Outro também muito comentado é a da novela Avenida Brasil, e é a respeito de uma cena no qual a Nina não tinha um pendrive para salvar as fotos, quando na verdade ela sempre teve. Eu acho que só passou meio que despercebido pelas pessoas. Véi, sabe o que é foda?
Eu lembro dessas novelas passando, mas é que eu nunca assistia muito elas. Na época que tava passando a Avenida Brasil, eu assistia Doctor Who na TV Cultura e assistia CSI Miami na Record. Eu não assistia Avenida Brasil. Eu não assisti muita novela. Tipo, eu lembro delas passarem assim, mas eu não chegava a assistir, sabe? Alguns noveleiros juram de pé junto de que nunca teve o pendrive. E aí, como é que você se lembra? E há também um efeito Mandela relacionado... Eu nem sei que pendrive é esse, eu não assisti. A novela Mulheres Apaixonadas, onde várias pessoas juram de pé junto que a personagem Doris batia nos avós. E isso, na verdade, nunca aconteceu. Ia tratar mal e aí a galera Algumas pessoas relatam confunde. uma memória falsa relacionada ao Cristo Redentor. Esse efeito Mandela é mais relacionado ao peitoral do Cristo Redentor, porque muitas pessoas não tinham a lembrança de que nele tinha esculpido um coração. Muitas pessoas afirmam que nunca viram esse Nunca ouvi detalhe falar antes. disso. Já outras dizem que sim, ele sempre existiu. Nesse caso, eu acredito que seja um mal 4K entendido devido às 4K réplicas Full do HD. Cristo Redentor espalhadas pelo Brasil. Existem várias estátuas do Cristo inspiradas no monumento, que está localizado no Rio de Janeiro, e essas construções, dessas estátuas são feitas de concreto armado e algumas têm grande semelhança com a estátua, mas outras têm algumas modificações. Então pode ser que a pessoa tenha uma lembrança de ver uma estátua dessas, e aí ela criou essa memória falsa de que esse detalhe no peitoral do Cristo Redentor nunca existiu, mas ele sempre esteve lá. Existem Nunca vários parei pra efeitos pensar Mandelas nisso. no mundo do Eu futebol também brasileiro. nunca fui lá pro Rio de Janeiro pra ver, então... Existem vários efeitos Mandelas no mundo do futebol brasileiro, e é claro que aqui eu não citarei todas, porque por incrível que pareça, existem várias. Caso você se lembre de mais alguma, lembrando que tem que ser algo coletivo, comente aqui embaixo, falarei apenas de alguns casos. Muitos têm a memória falsa de que o jogador Salvador Cabanhas, acho que é assim que fala, fez 3 gols no Flamengo no Maracanã durante um jogo da Libertadores, porém isso nunca aconteceu. Muitas pessoas têm nada de memória futebol. sim, desses 3 gols, porém só teve 2 gols do Salvador e um foi do Esqueda. E se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, me desculpem, mas é que eu não entendo nada de futebol, tá? Maracanaço é o termo usado em referência à partida que decidiu a Copa do Mundo FIFA de 1950, disputada entre as seleções do Brasil e do Uruguai, que venceu por 2-1. A partida aconteceu no estádio do Maracanã e é considerada um dos maiores vexames do futebol brasileiro. Não, amigo, 7-1 ainda pra mim é o pior de todos. Acho Porém, que o 7-1 é o mais feio. Olha, um efeito que eu sei que aconteceu foi que a Alemanha tava fazendo mais um gol. E aí minha avó olhou pra mim e falou... Aí eu falei, nossa, mais um gol. E aí minha avó falou pra mim, não, isso daí é quando eles botam de novo a cena. É tipo... Esqueci o nome. Replay, isso. Aí ela, não, é replay. Aí, tipo, depois a gente olhou assim e viu que era mesmo mais um gol, tá ligado? E isso não aconteceu só com a minha avó. Depois eu lembro de comentar isso na escola e mais gente falar a mesma coisa. Nossa, eu também achei que era replay e era um gol, tá ligado? Que doideira, né? Ai, que vergonha, que vergonhoso. Muitos não se lembram é que a Copa foi decidida num quadrangular e na última rodada o Brasil, que era líder, enfrentava o Uruguai. Se empatasse, o Brasil ganhava, só que não foi o que aconteceu. E muitos têm uma memória falsa de que o Maracanazo foi um final de Copa do Mundo e que o Brasil perdeu de virada. Porém, não foi bem assim. E existe um outro caso também que é bem estranho e dizem que até virou piada depois. O que sabemos é que o Fluminense disputou a Série C do Campeonato Brasileiro em 1999, sendo campeão na mesma edição. No fim da primeira fase do campeonato, o Fluminense enfrentou, entre aspas, muitas pessoas têm memórias disso, o Lagartense. Isso no dia 13 de outubro do mesmo ano. E eles teriam perdido de 3-2, com os gols de Zaroio, Pé de Foice e Nego Tula. Esses são os nomes. Na verdade, essa partida nunca existiu. E esses jogadores nem sequer existem. O também, né? De disputar a série. Também, olha os nomes. Pé de Foice e o time contra Lagartense. Que
ser por falta de financiamento, dando vaga ao sergipano. Apesar disso, o Lagartense e o Fluminense se enfrentaram em um jogo no mesmo ano, só que foi pela Copa do Brasil. E em ambos os jogos, o Fluminense venceu. Mesmo assim, ainda tem pessoas que afirmam que esse tal jogo existe? Que porra é essa? existiu, que escutaram na rádio, que assistiram na TV, mas não, isso nunca aconteceu. É a falha na Matrix, é universo paralelo. Aí confunde e buga a cabeça das pessoas. Todo mundo aqui já deve ter se deparado com o arroz tio João em algum supermercado Sim. ou em algum mercadinho. Agora analise bem essa imagem. Você acha que tá faltando algum detalhe no tio João? Você não acha que ele deveria usar um chapéu? Porque muitas pessoas têm uma memória falsa de que o tio João, ele usava um tradicional chapéu gaúcho. Alguns têm uma memória de que ele usava apenas um chapéu e outros de que era, na verdade, um chapéu de cozinheiro. Mas, na verdade, o tio João nunca usou chapéu nenhum. Ele sempre foi calvo, você, coitado. tinha alguma memória parecida? Ok, é porque teve uma propaganda ali que ele tava com um chapéuzinho, né? Pode ter confundido as pessoas. Podem ter confundido o tio João com o Chico Bento. Pode ser também, não sei. Mas é que tem vários personagens, assim, né? Envolvido com o agro. Ou, sei lá, com compras que usam chapéuzinho, né? Com compras, com comida, né? Sei lá. Que se trata aqui de mais um caso pessoal de efeito Mandela, mas eu teria que colocar aqui o caso do I Got a Feeling no filme do Homem-Aranha, porque foi algo que viralizou tanto que até a própria banda, até o Black Eyed Peas, fez um post lá no X a respeito desse caso. O post diz o seguinte: minha memória falsa é com Homem-Aranha 2. Eu tinha uns 7 anos. Na minha memória, a hora que o Dr. Octopus morria, tocava a música dos Black Eyed Peas, aquela I Got a Feeling. Juro que eu não tô inventando isso. Sempre que eu ouvia essa música, eu pensava, a música do Homem-Aranha. Fiz essa edição tosca para simular como era na minha mente. Época sem internet. Era bizarra, cara. Pra mim, o filme era assim mesmo, e não tinha como eu pesquisar pra ver se era mesmo. Nos comentários eu pude perceber... Caraca, não, eu não tinha essa memória não, mano. Nem sabia desse post, não conhecia. Mas eu gosto da música. I gotta be É que também, eu fui ver esse filme do Homem-Aranha, sei lá, 2021, sei lá, tá ligado? Algumas pessoas também têm memórias falsas dessa mesma música em outros filmes. E aqui eu acredito que ele associou o filme do Homem-Aranha com comerciais da Summer Electro Hits. Porque o que acontece? Esse filme é dos anos 2000, certo? Ele foi exibido na Globo. E nos anos 2000 também eram exibidos comerciais da Summer Electro Hits. Para aquecer as pistas. CD Summer Electro Hits 6. E uma das músicas de um de seus CDs Nunca vi esse CD, mas às vezes passou uma propaganda disso. Ele viu a cena, juntou as duas coisas e ficou assim, né? Essa I Got a Feeling. Então, muito provavelmente, ele estava assistindo esse filme, aconteceu o intervalo e um dos comerciais foi esse da Summer. Essa é a teoria mais plausível, porque essa música não aparece em nenhum dos filmes do Homem-Aranha. Aerosol ou aerossol? Aerosol ou aerossol? Aerossol. Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu acho que é a primeira opção. Pegar um desodorante aqui. Aerosol, tem um S só, rapaziada. Um S só, tá escrito aqui, ó. A-E-R-O-S-O-L. Vocês vão enxergar tudo do meu Rexona aqui. Não é propaganda paga, mas poderia ser. Mas é, ó, antitranspirante aerosol. É porque um S só entre vogais tem som de Z. Então, tipo, quando você fala assim, aerosol, zol, tá ligado? Ele tem som de Z. Eu acho que é por isso, tá ligado? Mas não sei. Estamos bem acostumados a falar aerosol, né? Mas, na verdade, esse termo nunca foi o correto. A grafia correta da palavra é aerossol com 2 S's. Oxi! Essa aqui me pegou porque eu já escutei tantas pessoas falando aerosol. Mas tá escrito aqui no Rexona, cara! Aerosol. Nossa, eu vou tirar uma foto, filho.
Que isso, cara? Não, aerosol. Só se de tanto que as pessoas ficam falando aerosol, mudou a língua. Porque às vezes acontece isso, de tanto que você fala um negócio, a língua muda. Então, sei lá, era a vossa mercê. Hoje em dia é você. A correta da palavra é aerossol com 2 S's. Essa aqui me pegou porque eu já escutei tantas pessoas falando aerosol, aerosol, aerosol e escrevendo aerosol com apenas um S, que eu também achava que essa era a forma correta. Muitas pessoas acreditam que isso também se trata de um efeito Mandela e que na verdade sempre foi aerosol e não aerossol. Existem inúmeros resquícios disso pela internet e eu quero saber aqui a sua opinião. Exatamente. Eu acho que tá tendo um conflito de ideias. Porque tá... Não sei se é escrito em inglês, mas por que o Rexona ia estar inteiro? Ele tá escrito em português, ó. Uma única aplicação dia todo de proteção. Controle prolongado de suor. Antitranspirante aerosol. Já virou aerosol, já. Pode até antes ser com 2 S's, mas agora aerosol. Ela nasceu com o propósito de tratamento exclusivo de embalagem de aerosóis. Você deve se lembrar do desenho Bob Pai e Bob Filho, certo? E se eu te disser que, na verdade, aqui no Brasil ele era chamado de Bibo Pai e Bob Filho? Não estou brincando. Esse aqui é o nome original. Esse efeito Mandela também me pegou. Não vi esse eu desenho. sempre achei que fosse Bob Pai e Bob Filho. Eu sempre falei Bob Pai e Bob Filho. E olha só, pra vocês verem que se não é tá uma escrito no coisa Rexona que é aerosol, se eu falo aerosol, é aerosol, filho. Pai e Bob Filho. E olha só, pra vocês verem que não é uma coisa assim só nossa. Até o SBT caiu nessa. Reparem aqui nessa chamada. Bob Pai e Bob Filho. Teve essa ideia de jirico de chamar de Bibo Pai. É Bob Pai. Não, na verdade o correto é esse aqui mesmo. E vocês, como é que vocês se lembram? No filme Tropa de Elite 2, existe uma cena que muitas pessoas se lembram que era a seguinte Tropa de fala: Elite. o sistema é parceiro. Inclusive, existem vários memes com essa suposta frase do Capitão Nascimento nesse momento do filme. Eu lembro de um meme onde o cara fala o sistema é parceiro. Mas eu não tenho certeza se é o mesmo ator que tá falando. Mas eu lembro da frase. Nessa determinada cena, ele nunca disse isso. Muitos acreditam que essa memória falsa existe porque ele já falou frases parecidas como essa em outros momentos do filme. O sistema é muito maior do que eu pensava. O sistema é f***. Ainda vai morrer muito inocente. Existem pessoas que tinham memórias falsas de que a Maísa, em um dos programas do Silvio Santos, teria perguntado para ele qual a diferença entre o poste, a mulher e o bambu. E não, isso não aconteceu. Eu acho Na que eu verdade, vi isso na internet. Essa pergunta foi feita para o apresentador lá por volta da década de 80. Só que em 2010, o Silvio fez essa pergunta para Maísa, quando ela tinha 8 anos de idade. Qual é a diferença do poste da mulher grávida e do bambu? Você sabe? Todos dão à Muitas luz? pessoas criaram uma Não memória lembro, na falsa de real, que não lembro, mas eu lembro de ter visto essa frase da internet, mas eu não lembro. E o bambu? Vai enfiar no cu, é isso? Nossa, muito piada que o Silvio Santos faria, meu, né? Nossa, perguntar isso pra uma criança, né, pra Maísa ainda. Então, muitas pessoas criaram uma memória falsa de que, na verdade, foi ela que perguntou para o Silvio a diferença entre o poste, a mulher e o bambu. Inclusive, a Maísa teve que fazer um tweet na época explicando que não foi ela. E ela escreveu o seguinte: eu nunca lancei essa. Inclusive, não sei porque muita gente acha que eu falei isso até hoje. Ele que falou pra mim. Se eu não me engano, uma menina disse isso pra ele nos anos 80, 90. Eu nem era nascida. Só que vocês acham que parou por aqui essa história do bambu? Não, porque a piada do bambu, na verdade, nunca foi exibida na TV. Embora muitas pessoas tenham uma falsa memória disso. Essa piada foi contada por uma menina de 8 anos, e eu acho que todos nós aqui já se deparamos alguma vez com esse vídeo na internet, no tempo que o YouTube era tudo mato, e depois que o vídeo voltou a circular na internet, o SBT resolveu até mesmo procurar
a tal garota que tinha feito a piada para convidar ela para o especial de 60 anos do programa Silvio Santos. E mesmo sendo uma situação bem inusitada e engraçada, virou meme, já foi até um tema abordado no Pânico na TV, essa cena nunca foi ao ar. E quem revelou isso foi o diretor artístico do SBT, Fernando Pellegio. Segundo o diretor, que era um dos câmeras da atração, uma pessoa que trabalhava no SBT pegou essa fita, fez uma cópia e ficou por isso mesmo. Até que alguém, não sabemos se é a mesma pessoa, pegou esse trecho e colocou na internet. E é a partir daí que, na verdade, nós nos deparamos com esse vídeo. É que é aquilo, né? Você vê que a maior parte das coisas tem a ver com televisão e internet. E na televisão aconteceu ou não, e daí você vê na internet e isso confunde a sua cabeça, tá ligado? Doideira, né, véi? Doideira. Embora muitas pessoas ainda tenham a memória falsa de que assistiram essa cena na televisão em 1985. Eu nem nasci da era, então não tenho memória nenhuma. Várias pessoas relatam ter uma memória falsa relacionada à música Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. Muitas pessoas se lembram que o início da música era o Tico Tico lá, o Tico Tico cá. O Tico Tico tá comendo meu fubá. Quando, na verdade, a Carmen Miranda canta assim: o Tico Tico tá outra vez aqui, o Tico Tico tá comendo meu fubá. Outra vez aqui, o Tico Tico tá comendo meu fubá. Muitas pessoas têm a memória falsa de que, na verdade, a Carmen Miranda cantava Tico Tico lá, Tico Tico cá, e não dessa forma aqui, né? O Tico Tico tá outra vez aqui. O tico-tico cá, o tico-tico lá e o rococó... Chocada, não, essa daqui, não, pô. Nossa, eu cantava quando era criança isso aqui. Tico-tico cá, tico-tico lá, tico-tico tá comendo todo o meu fubá. Nananana. Existe também uma conhecida versão da música que é cantada pelo Ney Matogrosso, onde ele canta e o tico-tico só e o tico-tico lá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Na verdade, o que acontece é que essa música recebeu várias regravações, e algumas delas contêm o tico-tico lá e o tico-tico tá, então um exemplo disso é uma versão cantada pela Banda Municipal de Palotina. Mas e vocês? Vocês se lembram que sempre foi tico-tico cá, tico-tico lá? Ou vocês também se lembram da forma que a Carmen Miranda cantava? Não, tico-tico cá e o tico-tico lá. Tico-tico tá comendo todo o meu fubá. Ah, deve ser por isso, pô. Eu assisti muito o Castelo Rá-Tim-Bum na minha infância, então deve ser por isso que eu lembro desse jeito. O sinal do dólar, ou símbolo de dólar, também conhecido como sinal do peso, é um símbolo usado para indicar a moeda de vários países, como a Argentina, o Chile, Brasil, Bahamas, Namíbia, que também é conhecido como cifrão com um risco. O cifrão, cujo o símbolo é com 2 riscos, foi o marcador de moeda de alguns países, como Portugal e Timor-Leste, e atualmente é o marcador da moeda de Cabo Verde. E existem pessoas com memórias falsas de que o cifrão com 2 riscos era usado ainda na época do real. Eu tinha essa memória falsa. Eu achava que o cifrão com um risquinho foi uma mudança recente. A gente até pode encontrar esse cifrão com 2 tracinhos, 2 risquinhos, no Cruzeiro Real, que foi a moeda que era antes do real. Só que ela não durou muito tempo, foi coisa de 10 meses. Porém, o real sempre foi representado com um cifrão com apenas um risquinho. O dólar tem 2, não tem? Mas é que em desenho, em representação, assim, sempre tem 2, né? O real também lembro de que na escola tinham falado que o real só tinha um risquinho só. E que o dólar teria 2, mas agora tá mostrando que o dólar tem um só também. Com 2 fica mais estiloso, né? Com 2 fica mais bonitinho, mas sei lá também.
Nunca pensei muito sobre E não isso. 2. A Casa da Moeda do Brasil usa o cifrão com apenas uma única barra. Então, se levarmos nossas vivências apenas em consideração, os 2 tracinhos nunca foram usados oficialmente. E é engraçado que eu vi várias pessoas pela internet já falando que na época da escola, na época em que éramos crianças, a gente aprendeu que uma barrinha no cifrão era para o dólar e que os 2 tracinhos, as 2 barrinhas no cifrão, era para o real, para a moeda brasileira. O contrário. Que o Brasil é 1 e que o dólar é 2. Eu lembro disso. Mas também vai de professor pra professor, né? Vai que tá passando a desinformação aí. Mas, eu lembro, gente, que tinha dinheirinho de papel no final do livro da escola. E que daí tinha que recortar, assim. E a gente foi aprendendo. Nossa, muito legal, velho. Os dinheiros, sabe? As moedinhas. A fazer a conta com moedinha. É muito foda, cara. Saudades. Melhor época da escola. Eu tenho essa falsa memória de ter aprendido isso na escola, de um professor chegar e falar, olha, vamos colocar aqui o cifrão com 2 barrinhas porque é o real, é a moeda brasileira. E eu quero saber de vocês também. Vocês têm alguma memória parecida? Mas ao contrário. Dela de que o Zé Bonitinho estava na escolinha do professor Raimundo. Porém, o Zé Bonitinho nunca fez parte do elenco original. É isso que eu ia falar. Eu lembro de ver, acho que passava no sábado ou no domingo, e minha avó adorava. Eu lembro desse ator aqui. Mas o mais velho, sinceramente, não sei. No final desse programa, e não tem nada registrando a sua passagem na escolinha do professor Raimundo. Eu sei que para muitos isso pode ser besteira, mas existem pessoas que tinham essa memória falsa. Eu vi esse caso no Reddit e eu achei bem interessante. Muitas pessoas dizem que o Chico Buarque teria gravado a canção Tô Voltando, que foi um sucesso na voz da Simone em 1979. A música foi composta por Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro. Existem várias pessoas na internet que dizem se lembrar dessa música na voz do Chico, inclusive os pais e outros parentes do autor desse post. Conheço nada. Algumas matérias jornalísticas, inclusive, dizem que a versão... Acho que a maioria aqui, sei lá, é no máximo de 94, vai? Pô, lembrar de 79 é foda, cara. Tenso. Eu também, eu fui nascer em 2000, não conheço, não. Um grande sucesso. O problema é que essa versão não existe em lugar algum, nem no YouTube e nem em nenhuma outra plataforma. Mesmo pesquisando em sites como o Disco DS, não há nada no acervo. O que resta dizer é que ela simplesmente não existe. Mas se ela não existe, como tanta gente lembra? Vale constar que nenhum cantor masculino fez sucesso com essa música. Por isso, não faria sentido ser uma falsa memória. E você, como se lembra dessa música? Nem lembro, nem sei que música que é. De efeito Mandela, até que se prove o contrário. Você lembra daquela marca de calçados, a Grendene ou a Grendene? Grendene sempre foi Grendene e nunca foi Grandene, como muitas pessoas imaginavam. Não lembro. Muitas pessoas acreditam que isso também se trata de um efeito Mandela. Eu achava que era Grandene. Alguns se lembram que Grendene era escrita com um N a mais no final, e há pessoas que acreditam que esse fato também foi uma alteração na nossa realidade. Quem acredita em efeito Mandela, geralmente acredita que, na verdade, aconteceram alterações na nossa dimensão que alteraram acontecimentos, detalhes e várias outras coisas. Se aconteceu, não contem comigo pra nada, porque eu não lembro de porra nenhuma. E eu não bato pé de nada, eu não lembro de porra nenhuma desses negócios. Eu até penso, será? Mas não sei, então não vou ter certeza. Não confie em mim pra testar, porque... Não. Então, que esse caso tem resíduos de quando a escrita ainda era Grandene, isso segundo a crença deles. Existem sites, e eu não estou falando de blog pessoal, não, estou falando de sites grandes aonde está escrito Grandene. Vale ressaltar que Grendene é o sobrenome dos donos da marca. Dizem que existe um efeito Mandela da turma da Mônica. Inclusive, isso até virou assunto no Twitter. Me baseando nesse post, eu vou explicar aqui para vocês toda essa história.
Recentemente, nós tivemos a inserção da Milena na Turma da Mônica, que atualmente é uma personagem bem ativa, aparece em várias histórias. Só que, a partir daí, muitas pessoas começaram a se recordar de uma personagem que também era negra e já tinha aparecido antes, só que ninguém sabia ao certo o nome dela, até que uma pessoa disse que o nome era Diva. Só que quando você procurava por Diva, personagem, Turma da Mônica, Diva, Turma da Mônica, não aparecia nada, não aparecia nenhum resultado coerente com a busca. Então, depois de alguns dias, algumas pessoas começaram a dizer que conheciam essa personagem como Sheilinha e que lembravam dela na versão clássica de Turma da Mônica, quando eles são crianças, né? E a partir daí, várias pessoas começaram a buscar na internet por essa tal de Sheilinha, mas não encontravam nada e começaram a pensar que isso se tratava de um efeito Mandela. Até que nós tivemos esse mistério resolvido. A personagem Sheilinha, de fato, existe. Segundo um roteirista da Turma da Mônica jovem, ele disse que essa personagem foi criada para ser o par romântico do Jeremias. Porém, a Sheilinha nunca participou da Turma da Mônica clássica, onde eles são crianças. Então, muitos acham que isso se trata de um efeito Mandela, além de que outras pessoas ainda dizem que o nome, na verdade, era Diva. E aí eu quero saber de vocês, se vocês se lembram de alguma coisa. Doideira, né, velho? Nem sabia que esse personagem existia. Sei lá, a Turma da Mônica tem 10 personagens? Tem, sei lá... Ah, não, na real tem muito personagem, mas dessa daí eu não lembrava, não. Sei lá, Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão, Anjinho, Franjinha, Jeremias... A Denise... Ah, deve ter uns 15 personagens, vai, nem tem tanto personagem assim. Cara, eu lia muito Turma da Mônica. Eu mandei uma carta uma vez, minha cartinha apareceu, tá? Apareceu, acho que no mangá da Denise. No mangá, no gibi da Denise, tá ligado? Mas, pô... Eu li até Turma da Mônica jovem, mas sei lá, não lembro de ter visto essa personagem, não. Existe um efeito Mandela relacionado à bolacha Traquinas. Vocês se lembram que a Traquinas tinha diversas versões diferentes. Inclusive, teve até um ovo de Páscoa da Traquinas. Tinham as Traquinas coloridas, tinham as mini Traquinas, mas existem pessoas que têm memórias isso daí de dava uma tal medo. Big Traquinas. Segundo essa memória, a Big Traquinas existiu entre 2003 até 2004 e isso foi por um tempo bem limitado. Tratava-se de um biscoito, bolacha Traquinas em um tamanho grande que era vendido em uma embalagem individual. Dizem que a sua embalagem lembrava bastante as embalagens de barras de chocolate e eram 2 sabores, sendo uma chocolate e a outra chocolate com morango. Existem muitas pessoas que têm essa memória dessa Big Traquinas que compravam. Eu lembro que lançaram uma de limão, que a minha mãe ainda morava com a gente e a minha mãe queria muito experimentar. E ela era, tipo, a massa era verde, acho que o recheio era verde também, só que o negócio era tão ruim que elas nem deixaram comer, porque elas ficaram com medo de ficar com dor de barriga de tão ruim, de tanto corante que tinha nessa traquinas de limão. Aí eu lembro que na época eu fiquei, queria comer, mas ela não tinha uma aparência muito boa. Tem simples essa memória assim. dessa Big Traquinas que compravam na cantina da escola, ou que a mãe comprava em uma vendinha. Várias pessoas têm memórias diferentes, mas que se tratam da mesma Big Traquinas. Porém, você não encontra nenhuma informação a respeito do Big Traquinas na internet, nada, nenhuma foto, nem no site oficial, nem em página de Facebook. Então muitos acreditam que isso também é um efeito Mandela e que na verdade esse Big Traquinas nunca existiu. Inclusive tem um vídeo do Lucas Nauta que fala a respeito dessa Big Traquinas. E meus amigos, seria uma reviravolta muito grande se alguém hoje eu tenho pesadelo a ela. Com as caras de Traquinas. Tem muitas pessoas que juram de pé junto que assistiram. Cara, eu odeio esse tipo de rosto aqui. Eu simplesmente odeio, porque tem um negócio, acho que é Thomas também, dos trem. Ai, gente, aquele rosto me dá um medo. Eu não sei, cara, não gosto disso aqui, velho. Esses rostos aqui, puta medo, velho. Não, dá não. Coisa relacionada a ela. Olha. Existem muitas pessoas que juram de pé junto que assistiram It, uma obra-prima do medo, dublado no SBT. Mais precisamente no Cinema em Casa,
lá na década de 90, no início da década. Essas pessoas também alegam que a dublagem do filme era da Herbert Richards. Alguns afirmam que o Pennywise era dublado pelo Orlando Drummond. Já outros dizem que foi pelo dublador Ionei Silva. Porra, mas a galera consegue até lembrar o dublador, que é isso. Eu nunca assisti It antigo. Eu fui assistir os novos, acho que ano passado. O primeiro é legal, mas o segundo eu achei uma merda. Também dormi na metade dele, então achei bem ruim, bem ruim. Não existe nada confirmando isso. E eu sei que terão pessoas que comentarão aqui: ah, mas tem trecho dublado aqui no YouTube, é de um colecionador, isso realmente aconteceu. Muito se discute a respeito desses trechos em vários fóruns de dublagem e muitos acreditam que, na verdade, isso é falso. Alguns acreditam que é fã dublagem, outros acreditam que pegaram trechos de falas de outros filmes e sincronizaram com esse filme do Pennywise. Olha, esquece o tratamento de Romeu, porque eu não vou pagar. Como? Você ouviu? Guarda essa conversa para as suas mulheres ricas. O contato físico, o sorriso, o carinho. Segundo a Wiki do SBT, ele nunca teve exibição no cinema em casa. Tem uma página onde eles listam os filmes que foram exibidos no cinema em casa, e em nenhum momento aparece esse tal filme. Então, eu fui pesquisar um pouco a respeito da Sessão das 10, que foi uma sessão de filmes do SBT que ficou no ar de 85 a 98. A voz, né, da protagonista, né, de A Usurpadora. A Usurpadora era da hora, mano, eu assisti um pouquinho, mas... aquilo, né? Eu assistia uns, aí não assistia os outros. Mas lembro da Paola Bracho e da irmã dela. 2003 a 2004, mas lá também não consta nada. Temos o Cine Espetacular, mas ele existe desde 1998. E a lembrança das pessoas é que elas assistiram esse filme lá no início, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois da metade dos anos 90. Então, eu não acho que tenha sido exibido no Cine Espetacular. Não existe nenhuma informação concreta, mas muitas pessoas relatam ter assistido dublado no SBT e que ficaram com muito medo, elas têm essa memória que elas ficaram com bastante medo do filme. Tem pessoas que se lembram do SBT fazendo chamada do filme. Então, essa falta de comprovações fazem muitas pessoas pensarem que, na verdade, isso é um efeito Mandela. Eu entendo que esse caso aqui em específico é meio pessoal. Não se trata de um delírio coletivo, mas é um tanto bizarro e eu resolvi colocar aqui. Melissa Tobias é a autora do livro A Realidade de Madhu. E aqui eu vou ler um trecho desse livro para vocês. Dizem que esse conteúdo está na página 183 dele. E, bom, é o seguinte. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global tirou a vida de mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico, que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir. Lembrou muito um acontecimento que aconteceu em 2020, não é mesmo? Todos nós tivemos que ficar trancados em casa, usávamos máscara na rua. Porém, agora vem a parte que fica tudo muito bizarro. Segundo a matéria, Melissa Tobias ficou surpresa ao se deparar com centenas de mensagens em suas redes sociais sobre esse livro, que foi escrito em 2013. Podemos dizer que esse trecho meio que previu o que já aconteceu. Mas... Claro, né? Aqui... nem tudo está 100% correto, mas já é algo... É que é aquilo, né? Essas coisas de ficção, né? Uma hora ou outra acaba acertando. Não tem os Simpsons, que vive acertando coisa também? Tipo, sei lá, é que é tanta coisa que uma hora alguma acerta, né? Sei lá, não sei.
muito bizarro, uma grande coincidência, eu diria. Na matéria, ela ainda diz: nada disso, não sou médium, nem vidente, não vejo espíritos, não falo com ETs. Adoraria, inclusive. Foi muito louco porque quando recebi a foto da página do livro no meu celular, logo pensei, vou desmentir essa fake news. Mas quando abri o livro, estava lá, e juro, eu não recordava. Fui mostrar para o meu marido, que também ficou surpreso. A Melissa diz que sim, foi ela mesma que escreveu, e na época ela se baseou no estudo da naturologia e dos escritos de Chico Xavier, mas ela simplesmente se esqueceu que escreveu isso no livro. Podemos dizer que é um efeito Doideira, Mandela né? pessoal? Sim, eu não deveria colocar aqui, não deveria, mas é algo tão bizarro, porque tem a ver com algo que previu praticamente o que aconteceu. Claro que de uma maneira diferente, mas é uma grande coincidência. Doideira, né? Tem gente que fala que às vezes os espíritos entram dentro da pessoa, a pessoa escreve e não lembra também, né? Ai, que loucura! Mas que específico, né? Ah, sei lá, essas coisas aí. Resolvi colocar aqui. Existe um mistério que ronda o todinho sabor chocolate. Nossa, a autora pensou em tudo, a autora. Eu escrevi isso, me lembra? Branco. Há pessoas que acreditam que Oxi. o todinho branco não passa de um grande efeito Mandela. Já outras juram de pé junto que já experimentaram a bebida várias vezes e que não entendem o motivo de não haver tantas informações sobre o todinho de chocolate branco. Pesquisando bem Deve na ser só internet, gordura? eu encontrei esse PDF onde nós temos informações sobre uma edição limitada do tal todinho. Com o objetivo de ampliar a sua liderança de mercado, a Quaker lança o todinho chocolate branco, que será distribuído em edição limitada no Rio de Janeiro. Após avaliar a tendência de crescimento de chocolate branco em outros mercados, a empresa percebeu a importância de praticar um longo trabalho de pesquisa e desenvolvimento do todinho chocolate branco, chegando à conclusão de lançá-lo no estado que mais consome o produto. O processo de divulgação do lançamento no Rio de Janeiro ocorrerá pela televisão, com um comercial de 30 segundos. A propaganda mostrará o personagem convidando duas crianças para conhecer o seu maravilhoso mundo mágico, tem onde as original. crianças conhecerão a cachoeira do todinho chocolate branco. A campanha publicitária também terá uma linha de material promocional. Além disso, o lançamento contará com uma ação de sampling e degustação nos principais supermercados e lojas de conveniência. Como é que eu posso explicar aqui? De fato, o todinho branco existiu, mas muitas pessoas se lembram que não era uma edição limitada e que não era algo que seria apenas vendido no Rio de Janeiro. Você já viu o todinho branco sendo vendido, por exemplo, em Fortaleza, Manaus, Minas Gerais? Nunca vi isso na minha vida. E se existisse, eu ia achar muito esquisito, porque chocolate branco não é chocolate e gordura. Eu adoro chocolate branco, mas assim, ia ser um leite com um sabor artificial, sei lá, estranho. Paraná? Comenta aqui embaixo, caso você tenha essa memória. O que eles deixam explicado é que foi algo bem limitado, por isso que nós não temos tantas informações. Muitas pessoas têm memórias diferentes relacionadas ao todinho branco. Ele existiu? Existiu, mas foi algo limitado. Algumas pessoas têm a memória de que não foi algo tão limitado assim, e que você poderia encontrar facilmente Devia ser tão em vários ruim que supermercados sobrava no e supermercado. não apenas no Rio de Janeiro. Bom, gente, esse vídeo Vai vai se encerrando saber. por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui eu não coloquei coisas muito pessoais, nem minhas e nem de outras pessoas. Eu quis colocar aqui casos mais coletivos. Nossa, se eles são coletivos, eu não lembro de quase nenhum, tô vivendo errado. O que tá acontecendo comigo que eu não conheço esses efeitos Mandelas? É, meio que chocolate branco é só gordura. Ai, mas eu adoro chocolate branco. Aquele da Oreo. Esse aqui, ó, nossa, é tão gostoso. Você come assim, aí vem a crocância. Muito bom, adoro esse daqui. Mais legal o vídeo aqui, me senti na real um pouco deslocada, porque eu não lembrava da maioria das coisas, algumas coisas são muito antigas e eu não tinha nem nascido. Mas gostei do canal da Nostalgia, vou me inscrever. É isso, quem tá vendo no YouTube já deixa o like, a inscrição, seja membro e me segue nas redes sociais, é a Katia Flávia, segue lá, é nóis.